Ok, muito bem. Irmãos, eu quero ministrar nesta noite uma palavra bem simples, bem objetiva, e que está no meu coração já há algum tempo. Amém? E a gente fica esperando, no momento certo, a oportunidade, a direção de Deus, o Espírito Santo nos inspirar, até porque essa palavra que eu quero ministrar para os irmãos é uma palavra que precisa ser aplicada. Então eu também quero aplicar aquilo que eu vou falar para vocês hoje à noite aqui. Então, eu estava esperando o momento certo, a oportunidade, e aí veio uma inspiração nessa semana a respeito disso, e eu pensei, não, esse é o momento de eu conversar com os irmãos a respeito disso. Então, de antemão, quero dizer algo para você. Isso não é para a igreja. Esse é um propósito específico nosso, teu, né? Cara, para quem quiser. Eu vou passar a ministrar a palavra, e depois a gente vai dar uma sugestão aqui para os irmãos, amém? Mas não é uma coisa que nós vamos estender para a igreja, é uma coisa bem objetiva aos irmãos que fazem parte do trilho do crescimento. Eu até postei lá no Face para gerar um pouquinho de curiosidade nas pessoas, né? O título da nossa mensagem de hoje, que é 3 vezes 7, né? Então se a gente fizer a conta da matemática, 3 vezes 7 é 21, né? Mas não é exatamente uma operação da matemática, mas sim uma estratégia espiritual. Amém? Então vamos lá, porque eu quero ser bem rápido hoje, como é uma palavra simples, quero ser rápido e bem objetivo. Bom, irmãos, nem tudo na Bíblia é explícito. Algumas coisas ela deixa a entender. Então tem certas coisas na Bíblia que elas não estão ali explícitas para nós. Precisa de uma compreensão, precisa de um entendimento, né? A palavra de Deus, ela funciona assim, ó. Ela tem um texto que fala um pouco daquele assunto e ele é reforçado em outras passagens da Bíblia. Então a gente faz uma correlação e dali a gente extrai um ensinamento, uma orientação que a Bíblia esteja nos dando em um determinado assunto da nossa vida. Então é mais ou menos assim, ó. A combinação de informações bíblicas nos levam ao entendimento. Então você pegar apenas um texto bíblico, apenas uma passagem, apenas um versículo bíblico e querer extrair dele uma orientação ou uma doutrina de vida é, no mínimo, imprudente da nossa parte. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter sempre uma combinação de passagens e de textos bíblicos. É dali que é gerado as doutrinas bíblicas que nós cremos nelas, né? Por exemplo, quando a gente fala da doutrina que nós cremos que é a volta de Jesus, não é apenas um texto da Bíblia que Jesus disse assim, olha gente, um dia eu vou voltar. Não, é uma combinação. Profecias do Velho Testamento, principalmente dos profetas, algumas passagens que levam a entender, que reforçam essa ideia de que Jesus vai voltar, as próprias palavras de Jesus proferidas e escritas nos evangelhos, depois reforçado através de alguns apóstolos nas cartas que foram escritas por eles, e principalmente, para fechar com chave de ouro, o livro de Apocalipse na sua revelação, deixando a entender que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Então não é uma doutrina criada em cima de um texto bíblico, apenas de um versículo da palavra de Deus. É a extração de vários. Em alguns momentos ele não é explícito, mas ele deixa entender que é aquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Amém? Vamos para o próximo. Bom, nós vamos ver um exemplo, exatamente disso que eu estou falando para vocês. Nós vamos ver um exemplo nesta noite. E é desse exemplo que eu quero falar sobre isso nesta noite. Amém? Então o primeiro versículo eu vou ler esse ali, ó, Mateus 17, 21. Olha só, Jesus disse assim, ó. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, quando ele proferiu essa frase, foi num momento em que os discípulos eles tentaram resolver uma situação que era de cunho 100% espiritual, porque se tratava de uma possessão demoníaca, era um demônio que se manifestava na vida de uma pessoa, na vida do menino. Eles tentaram expulsar da forma como eles viam Jesus fazendo, né? Eles estavam acompanhando Jesus, eles viam como é que Jesus fazia, eles foram fazer do jeito que Jesus, eles já tinham tido experiência de expulsar demônio, né? Em vários momentos Jesus já tinha os mandado adiante, em algumas aldeias, em algumas cidades, para orar pelos enfermos, curar os enfermos, libertar os cativos. Então eles já tinham alguma experiência, só que desta vez não funcionou. Eles foram expulsar o demônio e o demônio não saiu. Então eles ficam pasmados, porque quando Jesus chega, ele repreende o demônio sai. E eles dizem assim, mas por que nós não conseguimos? E aí Jesus disse assim, essa casta de demônio, quer dizer, esse tipo de demônio, essa legião de demônio, esse nível espiritual demoníaco que esse menino estava, não é uma simples oração, não é apenas uma palavra dita que consegue libertar essa pessoa e expulsar esse demônio. Esse tipo de demônio, essa qualidade de demônio, podemos dizer assim, não existe uma qualidade de demônio, mas existe sim uma hierarquia de demônio, né? Isso existe, porque demônios, você não vai esquecer disso, né? Que demônios são anjos caídos. E os anjos, eles têm uma hierarquia, uma patente de hierarquia, porque a Bíblia diz que os anjos eles são chamados de exércitos do céu. Então, se é um exército, você sabe que o exército tem as suas patentes, né? É lá o marechal, general, coronel, não sei o que lá, bem-vindo, capitão, cabo e soldado. Então, os anjos, eles são do exército. Os demônios são anjos caídos, que fazem parte de um exército, agora de um exército satânico. Então, existe sim uma patente, uma hierarquia também nessa categoria de anjo caído. Então Jesus diz o quê? Ele diz assim, essa casta de demônio, esse tipo de demônio que está agindo aqui, só se consegue expulsar com oração e jejum. Quer dizer, o que a Bíblia nos leva a entender com esta passagem? Com isso que Jesus está falando? Nos leva a entender que existem algumas situações espirituais que requer da pessoa que está pleiteando aquela ação espiritual, requer da pessoa um comprometimento espiritual maior. Não é nenhuma questão de autoridade espiritual, é uma questão de comprometimento espiritual. Agora, isso está escrito ali? Não está escrito. Mas a forma como Jesus disse nos deixa entender desta maneira. Amém, irmãos? Estão conseguindo entender? Então vamos adiante, vamos para o próximo. Marcos capítulo 8, versículo 22 e 25 diz assim, E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando eles os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Irmãos, nós não estamos falando de uma pessoa comum que fez essa oração. Não foi um pastor, não foi um obreiro, não foi um diácono que fez essa oração. Quem orou por esse cego foi o próprio Senhor Jesus. Em outras passagens, nós já observamos
Que teve momentos que chegou um cego diante de Jesus e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, quero tornar a ver. Jesus disse: vai, a tua fé já te salvou. E a pessoa saiu enxergando, retornou a visão. Então, não é uma falta de poder de Jesus. Quero que você entenda bem isso. Não é que a bateria estava meio fraca naquele dia. Não, é uma questão de situação espiritual. Olha, preste bem atenção aqui na ótica de Jesus. Chega um cego, pede para Jesus, que ele quer enxergar, que ele é cego, quer ser curado. O que Jesus faz? Jesus pega ele e tira ele de dentro da cidade. Por que será que Jesus tira ele dentro da cidade? Será que tinha algum motivo para Jesus ter feito? É lógico que tem um motivo. Se não houvesse motivo, Jesus tinha feito um milagre ali mesmo. Mas Jesus tira. Por que Jesus tira ele de lá? Por quê? Porque o ambiente aonde eles estão não é um ambiente favorável ao milagre. Presta atenção, presta atenção. Não é um ambiente favorável. Eu até não acabei esquecendo de separar um outro texto bíblico que diz assim, que na terra de Jesus ele não fez grandes milagres, a não ser algumas curas. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a incredulidade das pessoas, ela atrapalha eu receber o meu milagre. Então Jesus, ele percebe na vida daquele homem que ele tem fé suficiente para receber o milagre. O cego tem fé suficiente, mas o ambiente onde ele está não proporciona esse milagre. Então Jesus faz o quê? Pega o cego e tira ele da cidade. Tirando ele da cidade, Jesus faz uma coisa bem diferente do que ele fazia normalmente com os enfermos. Ele punha as mãos e orava. Nesse não. A Bíblia diz que Jesus, ele cuspiu nos olhos daquele cego. Cuspiu, chegou ali, saliva e jogou nos olhos daquele cego. Tem certas coisas que as pessoas nunca vão entender. Tem certas coisas que Deus faz que está num nível espiritual tão além que a mente humana não é capaz de ter entendimento. Por exemplo, você já leu na Bíblia que Deus, ele fez o homem do barro, certo? Errado. Ele fez do pó da terra. Ele fez do pó da terra. Mas esse pó foi moldado e transformado em barro. E você vê que ele soprou nas narinas. Mas existe uma outra essência que transformou o pó em barro a ponto de ser moldado. Não vamos entrar nesse mérito. Só estou levando você a fazer uma reflexão a respeito disso. Quando Jesus coloca saliva nos olhos daquele homem, quem enxerga não entende. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Jesus então coloca a sua mão sobre a cabeça do homem e ora. Ele volta a enxergar isso? Volta. Mas o que ele enxerga? A Bíblia diz que Jesus manda ele abrir os olhos, e a Bíblia diz que ele ergue os olhos e olha em direção aos homens. E enxerga eles que nem uma árvore. Ele está completamente curado? Não está. Não está completamente curado. Por quê? Porque ele não está enxergando nitidamente. Ele, na verdade, o que ele enxergou? Ele enxergou um vulto na frente e deduziu que era uma árvore, igual a árvore. Jesus então ora por ele pela segunda vez. E quando Jesus ora pela segunda vez, diz para ele assim, agora levante os teus olhos para o alto. Esse gesto de levantar os olhos para o alto é como se ele estivesse olhando em direção ao céu. Aqui existe por trás disso, irmãos, uma relevância espiritual
espiritual. É um ensinamento que Jesus está dando. Ele está trabalhando o coração daquele homem. Não espere enxergar as coisas pelas provisões humanas, mas sim espirituais, algo que vem do céu. Quando ele levanta os olhos para o céu, ele enxerga. Quando ele retorna os olhos, baixa os olhos novamente no nível humano, ele está enxergando nitidamente. O que nós podemos extrair disso também, irmãos? Que há certas situações na nossa vida que requer de nós estratégia espiritual para vencer algumas batalhas da nossa vida, algumas deficiências, alguns atrapalhos, algumas lutas que chegam diante de nós. A Bíblia está escrevendo isso nitidamente? Não está, mas está nos deixando a entender desta maneira. Amém? Vamos para o próximo. Muito bem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 até o 8, diz assim, deitou-se e dormiu debaixo dos ímpios. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse, levanta-te, come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa passagem fala de Elias. Elias tinha não só presenciado, tinha sido instrumento de um grande milagre, mas pensa de um milagre poderoso. Fogo do céu. Queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, lambeu a água que estava no leito, queimou até o pó. Um grande milagre, uma coisa extraordinária, uma coisa assim impressionante. Aí depois, na sequência, ele sobe no monte, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele olha e ele se transforma numa grande chuva. Logo em seguida, o que acontece? Ele é ameaçado por Jezabel. E ele foge, e com medo de morrer, com medo de se tornar um escárnio, porque na verdade Elias não tinha exatamente o medo de morrer, ele tinha o medo de se tornar um escárnio na mão de Jezabel. Então ele, cansado de tudo aquilo, ele diz assim, Senhor, não quero viver mais. E ele pega o caminho, vai para o deserto, caminha um certo período, cansado, bem debaixo de um zimbro. E aí ele adormece. Lá pelas tantas o anjo aparece. Chega, diz, Elias, levanta, come e bebe, porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Elias estende a mão, pega o pão, come, pega a água, bebe. Acontece alguma coisa? Não aconteceu nada. Nada. Aparentemente não aconteceu nada. O anjo espera mais um tempo. Volta pela segunda vez. Chega para Elias e diz, será que o anjo nesse período foi lá e trocou o pão? Será que foi buscar água numa outra fonte? Não, é o mesmo pão e a mesma água. Como é que agora funciona? Agora ele come e bebe, irmãos, e caminha 40 dias. 40 dias. Aonde está o segredo do negócio? É a forma como Elias recebe o pão e água. Na primeira vez o anjo disse, levanta, come e bebe. O que Elias faz? Ele come e bebe, mas ele não levanta. Na segunda vez, Elias entende. E ele faz o quê? Ele se levanta. Se levanta, come e bebe. E aí aquela comida, aquele pão, aquela água tem um efeito sobrenatural na vida dele. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que Deus sempre está disposto a nos abençoar. Só que às vezes nós não somos abençoados porque nós não reagimos exatamente da forma como Deus nos orienta a reagirmos. E eu arrisco a dizer para vocês que 99% das vezes que você não é abençoado de algo que você está buscando é porque você não reagiu da forma como Deus queria que você reagisse. É uma falta de reação nossa. O poder é o mesmo, a unção é a mesma. Esses fatores aí é que interferem às vezes, o ambiente, o lugar que estamos. A forma como nós reagimos. Às vezes nós nos posicionamos dentro de um campo cercado de incredulidade e não reagimos a isso.
E aí choramos, às vezes, lá no quarto. E até justificamos, às vezes, dizendo assim, não, pastor, mas Deus disse assim, que entra no teu quarto e fecha a porta. Quando Deus fala sobre isso, irmãos, Ele está falando sobre o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. A nossa intimidade com Ele tem que ser dessa maneira. Dentro do quarto, de porta fechada, porque nós não precisamos expor isso para os outros. Isso fala de um relacionamento e intimidade com Deus. Mas quando se fala a respeito de pleitear algo na nossa vida, esses fatores precisam ser observados por nós. Tem situação que requer de nós, como no primeiro texto que eu li, tem situação que requer de nós um comprometimento espiritual maior, porque tem caça demônio que só sai com comprometimento espiritual. Tem ações espirituais contra a nossa vida que só vão nos deixar o dia que tivermos um comprometimento maior com Deus. Tem situações na nossa vida que serão resolvidas como a situação desse século, quando nós sairmos do meio do ambiente de incredulidade. E tem situações na nossa vida que elas se resolverão apenas quando eu me posicionar. A unção é o mesmo, o poder é o mesmo, mas requer de mim um posicionamento diferente. Amém? Dito isso, vamos para o próximo. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, nos dá uma referência do que Jesus está querendo ensinar. Diz assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Não são atitudes isoladas, irmãos, é um conjunto de atitudes. Ali fala do quê? De pedir, de buscar e de bater. Pedir é um ato de oração, é um ato de se posicionar diante de Deus e reivindicar uma bênção. De buscar significa o nosso comprometimento, o nosso envolvimento, saber aonde e como buscar. Saber se posicionar em um ambiente onde produza fé e não incredulidade. E fala a respeito de bater, que significa o quê? Insistência. Porque se bater está relacionado a bater o quê? A bater numa porta. Como é que a gente sabe que tem alguém batendo na porta para chamar a nossa atenção? São pequenas batidas repetidas. A gente entende que tem alguém batendo na porta. Não é assim. Não, é uma sequência. O que isso significa? Significa perseverança de algo que você está buscando. Amém? Está dando para entender? Alguém poderia dizer que é uma coincidência, mas não é uma coincidência, é uma providência. Você vê que nós encontramos o que aqui? Encontramos 3 atitudes. São 3 atitudes: pedir, buscar e bater. A combinação dos 3, qual é o resultado? Jesus disse, porque quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate a porta se abre. Está conseguindo entender, irmão? Você está conseguindo entender? Passa o próximo. Muito bem. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 16, diz assim, ó, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Esse é um filho de Davi, que foi concebido em um pecado. E quando nasceu a criança, já havia uma profecia, que a criança ia morrer. Mas o que Davi faz? Davi busca pela criança. Davi busca. Davi busca a Deus. Resolveu ou não resolveu? A criança morreu porque ela foi de um pecado, estava debaixo de uma profecia, ela ia morrer mesmo. Mas Davi buscou. Davi mandou alguém buscar por ele? Não, era algo do seu interesse. Então Davi jejuou e passou a noite em oração e buscou. O que eu quero falar com vocês nessa noite sobre isso, irmãos? Você que sabe da tua peleja. Você que sabe da tua empreitada. Você que sabe do que você precisa, do que você está buscando e daquilo que você está clamando. Talvez você está buscando algo na tua vida, pedindo algo talvez para Deus, e isso não está acontecendo. Isso está dizendo assim, mas pastor, mas eu já fiz uma campanha, eu já busquei, já apresentei, já mandei pedido de oração em voltar umas 10 vezes em cima desse assunto, e Deus não providenciou, Deus não abençoou, Deus não fez. Alguns até chegam a dizer assim, eu acho que Deus não quer me abençoar.
Sabe o que está faltando, irmãos? Está faltando 3 vezes 7. Está faltando a combinação de atitudes tua para gerar essa bênção na tua vida. Porque em algum momento, irmãos, em algum momento, o crente, ele se acomoda. O crente se acostuma a fazer as coisas sempre do mesmo jeito e fica acomodado. Ele ora muito tempo do mesmo jeito que orava, ele vem na igreja durante muito tempo do mesmo jeito que ele vem, ele jejua do mesmo jeito durante muito tempo, ele faz a campanha do mesmo jeito durante muito tempo, e a gente se acomoda, fazendo aquilo de uma forma sequencial, e aquilo deixa de existir da nossa parte comprometimento, deixa de existir esforço, deixa de existir da nossa parte algum tipo de renúncia, porque nós acostumamos. Se tornou uma rotina. Dobrar o joelho e orar por um período se tornou uma rotina. Vir na igreja 2 vezes por semana se tornou uma rotina. Acaba sendo uma coisa muito rotineira e nos leva, de uma certa forma, a nos acomodarmos. Só que daí, irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que, se nós queremos vencer, requer de nós um comprometimento maior. Resumindo a história, tem que pagar o preço. E pagar esse preço é de forma espiritual, não é de forma física. É de forma espiritual. Usando as estratégias a qual Deus nos dá. E algumas até diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Amém? Passo a passo. Eu quero te convidar. Cadê a folhinha, irmãos? Cortaram? As irmãs cortaram a folhinha? Pode pegar, um para cada um. Traz um para mim aqui. Eu vou te convidar. Os irmãos aí do Bom Jogo que estão me assistindo uma semana depois, para vocês a data é uma semana depois também. Pega uma para mim. Pode pegar para todo mundo uma folhinha. Certo? É uma sugestão. Por quê, irmãos? Eu tenho motivo para fazer isso. Pessoal, particular, eu tenho motivo. Algo que Deus falou no meu coração essa semana. Deus disse, você vai ter que pagar o preço espiritualmente por essa situação. Se você quer ver a mão de Deus se movendo, você vai ter que pagar o preço. Eu disse, tudo bem, Senhor, eu vou pagar o preço. E aí veio a inspiração da sexta-feira. Então, sexta-feira é uma data que nos tira totalmente do nosso normal. Do nosso normal. Porque sexta-feira a gente já está caminhando no final de semana, a gente já veio na igreja na quarta, já foi na célula na quinta, já nos tira do nosso habitual, do nosso normal, do nosso tradicional. Eu estou falando de uma forma generalizada, não é de uma forma pontual. É daqui que vem o termo 3 vezes 7. São 3 atitudes nossas em 7 sexta-feira. Não é uma exigência, não é uma cobrança, é uma sugestão para você. Você que sabe se esse teu peito é importante ou significativo ou não. É você que vai determinar isso. É você que vai determinar se você vai fazer como a primeira vez que o anjo tocou em Elias ou se você vai fazer como a segunda vez que o anjo tocou em Elias. Se você vai continuar prostrado, querendo ser abençoado, mas deitado. Ou se você vai se posicionar diante da situação. A minha sugestão vai começar essa semana já. A sugestão é 13, 20 e 27 de agosto, 13, 10, 17 e 24 de setembro. São 7 sextas-feiras. E nós vamos ter 3 atitudes nessas 7 sextas-feiras. A primeira delas é um jejum. Na sexta-feira. 7 sexta-feira de jejum. Determine o horário que você quer. Pode ser até meio-dia, até as 2, até as 3, até as 4, o dia inteiro, 24 horas, você que sabe. Segunda atitude nossa. Oração às 3 da manhã. Durante 7 sexta-feiras. Então é de quinta para sexta. Então é às 3 da manhã da sexta-feira. Certo? Às 3 da manhã. Orar pelo menos meia hora de oração.
A terceira atitude nossa é uma campanha na sexta-feira, no culto de sexta-feira. Eu não estou aqui nesse culto toda sexta. No normal, com exceção dos últimos 2 meses, que eu me ausentei praticamente quase todos esses 2 meses dos cultos de sexta-feira, por conta da minha mudança. Agora já retornei, semana passada já estive no Evaristo. No meu normal, a sexta-feira funcionava assim: uma sexta no Evaristo, uma sexta no Monjolo e uma sexta aqui. Uma sexta de folga. Durante esses 7 sextas-feiras, não, eu farei a minha campanha de sexta-feira. Então é lógico que vocês não vão me ver aqui toda sexta-feira aqui na igreja. Eu vou continuar a minha sequência. Uma no Monjolo, uma aqui, uma no Evaristo. Uma no Monjolo, uma aqui, uma no Evaristo. Até completar as 7. Amém? Durante 7 sexta-feira. Os que são de Santo Antônio, é aqui na tenda. Os que são do Monjolo, do Monjolo. Os vão no Evaristo, já vão no Evaristo. Alguns já vão, né? É normal. Não muda nada, né? Mas são 3 atitudes combinadas, com um único propósito. Ali embaixo você coloca teu nome e embaixo está escrito assim, ó: propósito em favor de. Em favor da libertação de um filho, em favor de uma cura, em favor de uma porta aberta, em favor de uma libertação, em favor da tua célula que de repente está travada, calhada, e você não consegue entender ainda o que está acontecendo, em favor do teu ministério. Você que vai determinar qual é o propósito dessa combinação, desse 3 vezes 7 que você vai fazer. Se você assim entende que isso é importante na tua vida. Eu tenho um propósito, até já comentei com a pastora do que se trata. Amém? Essa minha combinação, esses 3 vezes 7 aqui, durante esses 7 dias orando. Porque eu entendi, irmãos, porque eu entendi aquilo que eu vou buscar, pelo que eu vou buscar, eu entendi que uma ação humana nunca vai resolver. Nunca. Pode amenizar, mas não vai resolver. Precisa de uma interferência espiritual muito grande. Muito grande. Requer libertação, requer transformação, requer milagre, requer a mão de Deus assim, ó, agir. E eu entendi que não adianta eu ficar fazendo uma oração ou outra, né? Até fazer a campanha de domingo, não vai resolver. Precisa ter uma interferência espiritual mais forte. Talvez até, não vai ser apenas numa campanha dessa, talvez requer até mais do que isso. Mas eu entendi que sou eu que tenho que pagar o preço. Sou eu que tenho que pagar o preço por essa situação, para que ela seja resolvida. Amém? Então eu estou te convidando. Se você quer, se você tem um motivo, se existe algo que você entende que é importante na tua vida, que você quer que aconteça algo, e você quer lutar por isso, você vai fazer parte desse propósito. Amém? Pode guardar a folhinha, fique em pé, nós vamos orar a Deus. Essa você guarda e fica contigo. Não leva para ninguém da célula, não precisa pagar para ninguém. Isso é a coisa que Deus colocou no coração para nós aqui.